Queridíssimo Pai, isto é a verdade. Não há um dia que sequer não pensemos na Tua volta, na Tua vinda e na nossa reunião contigo e nas recompensas que aguardam aqueles que te amam e te servem. Por isso aqui estamos, Senhor, na igreja, não para atender um instinto religioso, mas viemos aqui para sermos preparados para o arrebatamento. E é tudo o que nós desejamos, Senhor, é estar pronto para aquele dia, para aquela hora, para aquele instante, Senhor, que será uma surpresa para todos. Porque é o momento, mas que ninguém esteja despreparado. Pai, abençoa o nosso ministério junto aos teus filhos, os pastores, que cada um esteja preocupado em preparar o povo para o arrebatamento. Em nome de Jesus, fale conosco, dá-nos o entendimento dos teus caminhos e converta os nossos corações a ti. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Podeis assentar. O nosso bom dia a todos vocês. Eu entendo que Natal é uma hora, e esses dias de tantos feriados, né? As pessoas viajam, vão estar com suas famílias. Eu admiro sempre o Natal nesse sentido, como a reunião mais de família. As pessoas vêm de longe, vêm de perto, se reúnem com os seus pais. E isso é uma coisa que não deveria ser feita só no Natal, mas quando possível. Você só tem um pai, uma mãe, você só tem uma família. E nada melhor do que uma família. A coisa mais importante que Deus tem é a sua família, e o que nós temos é a nossa família. Porém, Deus deve estar sempre acima da família. Então, não essa história de Papai Noel, mas como ensina o irmão Brando, ele não foi um extremista. Por isso eu digo sempre, você tem que ter todo o contexto da mensagem. Porque se você pegar coisa isoladamente, você vai para um lado errado, para uma parte da verdade, não toda a verdade. Se você olha a mensagem Cristianismo contra a Idolatria, ele mostra claramente, e pela história, que o Natal, 25 de dezembro, era o dia da comemoração a Baal, o deus do sol, porque é o dia mais longo do ano. Então, o sol, e eles simplesmente mudaram. Quando o cristianismo, vamos dizer, se paganizou, no lugar de Diana, deusa Diana, puseram Maria, Júpiter puseram Paulo, eles só trocaram os velhos deuses por nomes cristãos. Entende? Pode ver, é padroeiro disso, é padroeira daquilo, padroeiro. Pan era o deus padroeiro da música. Hoje é Santo Antônio, padroeiro dos achados, perdidos, e é tanta coisa, tudo tem padroeiro. É o paganismo revestido de
com aparência cristã, mas o espírito é pagão. Então, Jesus ele não nasceu em Natal, em dia 25 de dezembro, porque nesse tempo agora, ali na Judéia, é inverno puro. E as montanhas, muitas vezes, os caminhos se cobrem de gelo. E Jesus, ele não nasceu em Natal. Pode ver que Maria e José, todo o povo foram às suas cidades, onde nasceram para se registrar, quando o rei César mandou que fosse feito o recenseamento. E José, que estava em Nazaré, e já estava com Maria, casado com Maria, Maria estava esperando, ele teve que ir a Belém, porque a sua casa paternal era Belém, a casa de Davi. Como se faria uma viagem estando com inverno desse pesado? Jesus nasceu no tempo quando nascem os cordeiros. Na primavera, foi abril, então, não Natal. Mas por mais que nós saibamos disto, as crianças não entendem. Por isso você pode dar o presente, dê presente. Faça alguma coisinha para elas. Não seja você um extremista. Eu não faço isso, isso é isso, isso é aquilo. Você também entende, mas a sua criança não entendem. Eles vão ver outras crianças brincando e termina. Você pode mais do que os pais de outras crianças que deram para seus filhos e o seu não tem, e termina você criando uma certa pergunta dentro deles. Por quê? E isso é tão fácil o diabo tomar e transformar em revolta. Então você deu um presente ensinando assim: isto aqui é a recordação, a lembrança, meu filho, minha filha, de que Deus nos deu o maior presente. Jesus Cristo, seu Filho. Esse é o grande dom de Deus dado para a humanidade. Agora, se você tomar somente um lado da mensagem, você vai para um lado. Lembra-se, o contexto é toda a mensagem. Um texto, um lado, um pedaço isolado, você tem um pedaço da verdade, não é toda a verdade. Por isso, nós temos que sempre unir o contexto geral para termos uma visão correta. É preciso que haja o equilíbrio. O equilíbrio é a melhor coisa e tudo que você deva buscar para a prática diária da sua vida. Por quê? Tudo que há um desequilíbrio, há consequências. Então, você, por exemplo, tem que equilibrar a tua saúde. Não vou tomar remédio. Remédio é do diabo. Quem disse que é do diabo? Se isso veio da natureza química, da natureza, do que Deus criou, e Deus usa isto para nos ajudar. Entende? Então, ore antes de tomar o remédio, ore por ele. Faça isso. Entende? Agora, também não é só depender do remédio. Não, você tem Deus, ore a Deus. Porque Deus pode entrar e te curar e te ajudar diretamente, ou Deus pode te ajudar através do mundo da medicina. Pode ver que os médicos têm aquela cobrinha ao redor do cálice, o que representa aquilo? A cura divina. Ali no deserto, Deus disse para Moisés: levante a serpente numa haste. E aquela serpente, ela representa o quê? A cura divina. Todos que forem picados, se tiver por morrer, traga aqui olhando, vai viver.
Então, é bom que sempre busque o equilíbrio. Há pessoas que trabalham demais, se envolvem demais no material, a ponto que nem tem suficiente tempo para as coisas de Deus. Para vir à igreja, para ler a sua Bíblia, para ter o seu tempo de oração. E termina o quê? Isso traz fraqueza, porque o espiritual é o tipo do natural. Se você não come, você vai se enfraquecendo. É igual eu falava com o irmão essa semana. Você vê que os tições estão juntos, o fogo está bonito. Você quer apagar a tua chama? Você simplesmente é como um tição. Saia fora. Deixa ele sozinho. Ele mantém um foguinho por ali, vai indo, mas daqui um pouco vai apagando. Não é assim? Não é assim? Então, nós juntos podemos manter esse tição aceso. A manter cada um mais aceso. É bom já estar juntos, orar, cantar. Não é certo essas coisas? Então, que Deus nos abençoe. Estamos indo para o fim de ano. Domingo que vem, a escola não vai ser aqui, vai ser lá em nosso novo templo, ali na garagem, ainda está sendo feito, vai levar um bom tempo para concluir, mas já foi feito uns banheiros provisórios, nós vamos ter a reunião ali, e eu convido a todos para irem ali, vamos comer juntos. Você leve seus familiares, quem você quiser, seus amigos, e você leva, se você pode, tudo bem, se não pode, é nosso convidado, mas queremos que esteja ali. Não vai faltar por causa disso. Eu penso que uma pessoa peca ao dizer, não, eu não vou, não posso então levar, então não vou. Não, deva ir. Vamos viver pelo menos um dia juntos como a igreja primitiva, não é certo? Leve a sua carne, leve a sua mandioca, o seu arroz, a sua farofa, o seu pão, o seu mate, o seu chimarrão. E depois da escola dominical, nós vamos tomar o chimarrão, vamos, como diz o Mato Grossense, potoquear, né? Conversar, e cantar, e ter companheirismo, e na hora certa, alguém estará assando o seu pedaço de carne, leva já espetado, ajeitado, e você... Ali já foi alugado algumas mesas, mas quem tem a sua, desmontável, pode levar. E ali vamos passar o dia juntos, tá? Na hora que depois do almoço, se você quer ir embora, tudo bem, pode ir. Geralmente, eu tenho um grande compromisso, a maioria das vezes, após a comida, o almoço, o que seja, eu tenho que cuidar do neto, entende? Eu tenho um neto que eu devo cuidar bem dele, entende? Eu sou muito cuidadoso com esse neto, tem que pôr ele na cama, tá bom? O moçadinho disse que é bom. É que meu nome é Febrônio Rodrigues Neto, então Febrônio tem que cuidar do neto. Mas eu vou procurar deixar ele acordadinho, ficar em companheirismo com vocês. Está bem? E segunda-feira é 31. Aí nós vamos ter a vigília. Começando às 20 horas e vamos até a hora que dá de ir. E lá pelas tantas da madruga vamos fazer como ano passado. Vamos dar liberdade ali, você leva alguma coisinha ali, vamos pôr tudo na mesa e todo mundo prova, come. E vamos ver até que horas aguentamos, né? Quem quiser ficar para ver o sol nascer, tudo bem. Agora, se o Febrônio não puder, ele tem que cuidar do neto.
Tá bom? E está comigo aqui o meu irmão. Fica de pé, Rubens. Ele só é mais baixinho do que eu. Vira para eles, eu já te conheço. Fica a Paulinha ao lado dele aí, a sua esposa. Ela é meio parecido comigo, não é? Vira bem para eles. Vai lá. Não, tudo isso. Aí. Ele morou algum tempo conosco aqui, esteve conosco, pode se assentar, se batizou, ele, sua esposa, e eles estão lá em Minas. Fim de ano ele vai falar alguma coisa. E hoje, onde ele mora, tem um grupo de irmãos, uns 30 ou mais, e ele só ama falar a verdade. Às vezes, naquele jeito de meio direto, sabe? Mas Deus usa cada um como a pessoa é. E a verdade é que levantou um grupo por ali e assim está dando mais trabalho, serviço para o pastor. Tem que atender agora. Está bem-vindo, que Deus abençoe. Hoje nós vamos entrar num assunto. Alguém pode pensar, é uma coisa muito simples. Nós vamos falar sobre unção e inspiração para que você possa ter uma compreensão melhor sobre as diferenças, sobre o que causa. E eu quero tomar essa mensagem, a base do companheirismo, que saiu esse mês, né? Muitos de vocês já leram. Agora, não é porque você lê que eu penso, você já sabe. Não, não é assim. Você só vai saber de cada coisa quando Deus realmente falar contigo e te abrir o entendimento. Quando o irmão Brana, ele pregou aquela mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, Billy Paul dá o seu testemunho, que quando ele veio e disse, pai, eu quero parabenizar, foi uma grande, profunda mensagem. O irmão Brana parou e olhou para ele e disse, Billy, você entendeu? Sim, entendi, pai. É claro que a pessoa superficialmente, ela entende, pois está ouvindo. Daí o irmão Brano chegou mais perto e disse, você entendeu mesmo? Daí ele disse que ele duvidou, tremeu as bases. Eu acho que sim. Ele falou, Billy, não tinha mais do que 3 pessoas em toda esta audiência que estava compreendendo o que eu estava falando. Então, veja vocês, que não é para todos. Uns vê agora, outros vê mais um pouco, outro vai ver lá longe. Por isso que eu digo, sempre é bom você estudar, orar, pedir a Deus que te esclareça, orar, e quando você vai, cada vez que você ler a Bíblia, ou você ler as mensagens, você vai ver melhor. As mesmas pregações, você só vai ver mesmo que o pregador que está sob uma inspiração está dizendo, depois de você ouvir umas 3 vezes ou mais. Aí é que nós vamos perceber a dimensão, a profundidade, o que Deus quis nos falar. Agora, devamos, cada um particularmente, pedir a Deus, se há uma das coisas que todos devamos pedir a Deus é a sabedoria espiritual. A Bíblia exalta a sabedoria no livro dos Provérbios, busca sabedoria, ela te coroará, vale mais do que a prata, do que o ouro. Não é a sabedoria natural, intelectual, mundana,
mas aquela percepção espiritual. Aquilo que Jesus disse, que o homem espiritual é como o vento, sopra, ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido de novo. Quer dizer, uma pessoa mística. E Paulo diz em Coríntios 1, 1 Coríntios, que o homem espiritual discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. Suas palavras, suas atitudes, muitas coisas parecem uma parábola, não é muito compreendido. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, creio que é Tiago 1,5, peça a Deus que ele te dará e não lançará no teu rosto. Peça. E se há o que nós precisamos é pedir, Senhor, dá-me a percepção, a sabedoria, o entendimento. Os apóstolos andaram 3 anos e meio com Jesus, via Jesus fazer sinais, milagres, via Jesus proferir essas parábolas, umas entendia, outras não. Eles tinham, vamos dizer, um grande privilégio. Mas a Escritura diz que Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, devamos pedir, Senhor, é a coisa que mais se deve pedir. Dá-me entendimento, dá-me sabedoria. Foi o que Salomão pediu. Depois deles adorar a Deus, sacrificar a Deus em Gibeão, Deus apareceu e disse, peça-me o que tu queres. E ele somente disse, Senhor, eu sou uma criança, um moço, herdei esse grande reino de Davi, meu pai. Dê ao teu servo sabedoria para governar, dê entendimento. E aquilo agradou tanto, tanto, tanto a Deus, que ele disse, você não pediu riqueza, você não pediu morte dos inimigos, você pediu sabedoria para entender, ver as coisas. Eu vou te dar tudo o que você não pediu e vou te dar sabedoria como a nenhum outro. E veja vocês, é o que agrada a Deus. E nós devamos, para não confundir as Escrituras, não confundir a mensagem. Eu não creio que uma pessoa faz confusão por maldade. Não, ninguém vem para o Evangelho para ser uma pessoa ruim. A gente vem para servir a Deus. Mas a ignorância leva qualquer pessoa a se opor a Deus, entende? Como os fariseus, como os judeus se opuseram e até mataram a Jesus. E Paulo diz, se eles tivessem conhecido, nunca teria matado o príncipe, nunca teria matado o rei da glória. Mas por quê? A ignorância, por isso Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, não é por maldade, mas você pode estar longe da verdade, pensando que está na verdade. Jesus disse que eu vos enviarei sábios, profetas, escribas, a uns matareis, outros apedrejareis, pensando que estão fazendo uma obra para Deus. Nós não queremos ir pelo lado contrário, não é? Então, peça a Deus em suas orações que Ele te ajude, te dê entendimento. E nunca force, nunca esprema a tua cabeça para querer ver, fazer as coisas, não. Simplesmente você se abra, deixa Deus trabalhar. Deus não trabalha sob pressão de nada e de ninguém. Que Deus os abençoe, fiquemos de pé. Senhor, voltamos a falar contigo
E o Senhor sabe que o que nós mais necessitamos é do entendimento, da sabedoria espiritual, porque as coisas espirituais não são julgadas através das naturais, mas elas se discernem espiritualmente. Então nos dê, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Quanto mais a mim, que estamos na frente de um povo que Tu nos deste, nos dê sabedoria, entendimento, compreensão. Tu sabes o quanto todos dependemos disso. Queira o Senhor abrir o nosso entendimento, nosso coração, e nos dê também um coração aberto para receber o que o Senhor nos dá. Portanto, Senhor, converta-nos a Ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou tomar a leitura dessa mensagem à base do companheirismo. É 1 João, capítulo 1, verso 7, somente para leitura bíblica. Todos os cultos devem ter a leitura bíblica, seja antes ou depois, mas nunca deva se fazer um culto aí que nem sequer lê a Bíblia, nem sequer medita na Bíblia. Certa vez cheguei em um lugar, havia um colega, teve um culto com os irmãos, eu queria chegar a tempo, não cheguei. Quando cheguei ali já tinha tudo terminado. E eu disse, que pena, não cheguei a tempo. Mas os irmãos disseram, tivemos um bom culto, mas um bom culto. Eu falei, o que o pregador pregou? Nós alegramos, gritamos aqui, ficamos roucos, alegramos, mas o que ele pregou? Entende? Qual a parte da Bíblia que ele leu? Porque assim a gente tem... Não, nem lemos a Bíblia. Para mim... Bem, eu sou um pouco lá voltado mais para o fundamento, né? Então, é bom gritar, bom falar, mas sobre bases, não sobre emoções. Você pode fazer um povo se emocionar, pode fazer o povo chorar, mas o melhor, faça as pessoas pensar, porque se não pensar, nunca muda, nunca cresce. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, não é quase todo pecado. Que o Senhor abençoe, assentai-vos. Nessa mensagem, muitos de vocês já leram, e eu gosto de comer devagar a mensagem. Eu não sou aquela pessoa, essa semana eu li tantas, eu li tanto. E depois você pergunta, o que é que você leu? Não sei. Não sei. É igual o irmão que chegou para o outro e disse, olha, mas você perdeu o culto antes? Irmão, perdi. Mas, olha, foi um culto abençoado, mas abençoado em Deus. Olha, e o irmão ficou, o que foi que o pastor pregou? O que foi que o pastor pregou? Olha, mas você perdeu. Mas o que foi que o pastor pregou, falou? Olha, mas foi um culto abençoado, irmão. Você nunca vai recuperar. Mas o que foi que o pastor pregou? Olha, eu não sei, mas que pregou, pregou. Entende? Então, é como certa vez falamos sobre banco de dados. Você abra o teu coração, teu entendimento e deixa Deus operar. Mesmo que mais tarde você não tenha aquilo ali na tela, mas aquilo está lá embaixo, lá no banco de dados, como no computador. E na hora exata, Deus tem aonde tirar e te lembrar.
É isso que acontece, não é certo? Então, que você tenha um banco de dados bastante amplo. No parágrafo 6 e 7, o profeta nos fala sobre maquiagem. E ele diz: vocês sabem de onde vem a maquiagem? Quem foi que leu? Vem da onde? Quem foi que leu? Levante a mão. Olha, vocês não devam comprar mensagem, ter a mensagem só por ter. Só para fazer uma biblioteca. A maquiagem veio do paganismo. Vocês sabem de onde vem a maquiagem? Vem da selva. Isso é correto. É uma característica pagã. Lembra de Jezabel, a pagã? Isso não pertence à civilização. É dos pagãos, sim. Eles se pintam e maquiam, pegam lama. Isso exatamente é verdade. Certamente que é. Originou-se lá. E é de onde isso pertence. Não pertence à civilização. E está bem distante do cristianismo. Eu creio que para uma pessoa, uma irmã que tem vivido nesse espírito mundano, pagão, lá fora, e vem para o Evangelho, eu creio que isso é o suficiente. Saber que isso tem uma origem no diabo, que vem do paganismo. Por isso, Deus te quer como Ele te fez. Nunca mude a cor da tua unha, tuas unhas, né? A cor da tua pele, a cor do teu cabelo. Se já é uma pessoa de idade, já tem os cabelos brancos, tenha prazer. Agora, se é jovem, mais jovem, o marido, porque alguns têm a coisa precoce, então pode pintar, mas da mesma cor que era. Não vai aparecer aí uma morena loiraça, né? Não, mantenha a sua cor. Isto é o que ensinamos. Ah, mas a pessoa que faz está fora do caminho, do ensino aqui, porque essa é a prática. E eu não creio que eu qualquer pastor, é um palhaço. Se somos embaixadores de Deus, Deus tomará o que temos ensinado e vai te cobrar um dia. Ah, mas isso não está escrito. Mas é o que está aqui. Fumar não está escrito. E não é pecado? Então, Deus vai tomar o que nós temos falado, o que temos falado, está baseado no que falou o mensageiro. A Bíblia. E se você olhar sobre maquiagem, isso tem um fundamento. Hoje não é barro que passa, se pinta e se levanta a sobrancelha e fica igual de gato, né? E tantas outras coisas mais. Você sabe o que é certo e o que não é. Eu sei que não é errado você quer conservar sua pele, entende? Não é nada errado, irmão, irmã. Agora, mudar o original, se Deus te quisesse de outra cor, Ele teria te feito daquela cor. É como uma vez disse o pastor Toninho aqui, né? Quando ele pregava, Jezabel, a cara pintada sobre os olhos, aquela coisa toda que elas põem nos olhos, as unhas, a mão, ele disse que os cachorros comeram toda ela. Mas quando chegou ali, na unha e na cara, cacaca, nem os cachorros quiseram.
Pastor Toninho tinha dele, né? As dele. Então, ele fala também no parágrafo 8, falando de um irmão que viu uma senhora com roupa curta, uma saia, mini saia, uma roupa curta, né? E olha que os americanos, as americanas, não usam assim, como nós vemos as brasileiras. Alguém já me disse, eu andei o mundo inteiro e as pessoas que mais se vestem mal é as brasileiras. Eu, quando fui na América, pensei que ia ver aquilo que o irmão Brana já falava. Mas não vi não, gente. Não vi não. Do jeito que elas vestem lá, é muito decente para as brasileiras. E aquele irmão viu uma senhora lá com a saia curta e... você esqueceu a tua saia em casa. Mas vai você falar isso, você vai para a cadeia ou para Maria da Penha. Não é? Agora vamos aqui, eu quero entrar no nosso assunto sobre... Você tem que compreender o ministério, o tipo de ministério que operou no irmão Brana. Foi algo diferente de outros ministérios. E você não pode querer regular a Deus, que Deus só tem 9 dons. Por exemplo, o dom que ele tinha na mão, de pegava a mão do enfermo e olhava, e a sua mão meio inchava e criava umas bolinhas, e ali, certo padrão de bolinhas, ele começou a aprender que essa era aquela enfermidade, essa era aquela. E isso alarmou o mundo religioso, como que o diabo poderia ser detectado através de um sinal físico. Mas era um dom. Era um dom. Então, discernir o segredo dos corações é um dom. Então, Deus tem muitos tipos de dons. Então, não devamos olhar só por um padrão. Mesmo que estejamos acostumados com isso, mas não devamos julgar quando Deus opera através de outras formas. Deus, ele tem muitíssimas maneiras. É como eu digo nas orações, nós vemos uma maneira de Deus responder e queremos ensinar a Deus. Deus tem milhões de maneiras para responder a essa oração, esse problema. Por isso que devamos só confiar. Então, o irmão Brana, ele diz assim, o irmão Angabright estava me falando acerca de ter algumas reuniões no decorrer da semana para orar pelos enfermos. Eu amo orar pelos enfermos. Este é o meu ministério, orar pelos enfermos, né? Eu não sou um pregador, eu não tenho ensinamento escolar suficiente para me chamar de pregador. Não saí de escola alguma ou coisa parecida, então eu apenas amo falar o que sei da palavra. E isto é tudo o que posso dizer, apenas por experiência e o que leio. Mas ele disse que as pessoas estavam querendo que se formasse uma fila de oração e orássemos pelos enfermos. Agora, a razão que não tenho feito isto é que, quando eu vim, me disseram que nessa reunião aqui pretendiam fazer tudo isto junto. Tenho tido cultos de cura. Ninguém. Não há necessidade de eu tentar explicar isto, eu não posso. O que as visões fazem com você? Mas qualquer leitor da Bíblia sabe o que isso faz com você. Qualquer. Se nosso Senhor foi tocado por uma mulher, ele sendo filho de Deus, nascido de uma virgem,
E uma visão daquela mulher, o tocando, disse: percebo que fiquei fraco. O que você acha que isto faria de mim um pecador salvo pela graça? Uma visão do profeta Daniel, ele ficou fora de sua mente, perturbado. Não sabia onde estava, caminhando por ali por vários dias. Ninguém percebe o que isto faz com você, e isto é, você fica ali por algum tempo, e você encontra alguém, você não, você realmente, esta é uma visão de eu. Onde estou? Veja, é Deus tomando conta de você. Então vamos explicar aqui. Aquela mulher tocou em Jesus. E olha que Jesus estava sendo tocado, pegado, e os apóstolos tinham que estar livrando Jesus daquelas pessoas. Mas aquela mulher disse: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, serei curada. Ela sofria fluxo de sangue. E ela, em toda a sua fraqueza, mas se esforçou, e quem sabe, tocou na orla do vestido de Jesus, um pontinho qualquer. Ela tocou com fé, e aquilo tirou força de Jesus. Jesus parou e disse: quem me tocou? Pedro disse: olha, as pessoas te espremem, te apertam, e você vem me perguntar quem tocou? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quando um pregador, nós oramos por uma pessoa, não sai virtude de nós. Não vai sair virtude, você não fica fraco. Por isso nós procuramos elevar a fé das pessoas para Cristo. Para Cristo, para que você busque em Cristo a tua cura. Mas Jesus era diferente. Tinha que sair dele aquela virtude. O mesmo dom acontecia com o irmão Branham. Vamos dizer, Deus, e aqui estava o profeta. Aqui estava o profeta. As pessoas simplesmente, quando ia ali na frente dele, por isso que ele nunca podia orar por uma fila grande. Era 10, 12. Daí ele simplesmente até se desmaiava. Billy Paul e os ajudantes tiravam ele. Ele disse que ele ficava fraco. Ele nem sabia o que ele estava falando. Entende? Então, a virtude saía dele. Por isso que ele, vocês já viram, né, nas mensagens, ele diz: eu sinto a fé, há muita fé aqui. Pessoas puxando de todo lado. Teve uma vez uma jovem, ela não pôde ir até onde estava o irmão Branham, nem receber o cartão, mas a esposa do irmão Boward, creio que foi, disse: vem cá, eu vou te ensinar, você procure olhar para ele, procure um ponto e creia que ali há um dom de Deus. Olhe, busque. Dali um pouco o irmão Branham disse, começou a sentir, a fé puxava. E ele chamou aquela jovem, diz: a coluna está sobre aquela jovem lá perto da porta. Então, era diferente. Por isso que ele se sentia fraco. E eu tenho percebido um ministério um tanto parecido, mas em menor grau. É daquele irmão que vem da África. A última vez que ele esteve aqui, ele procurou só orar pelas pessoas, porque se ele vai dar lugar, ele também não aguenta orar por muitas pessoas.
E quando ele estava aqui, só uma visão, um toque, uma coisa, aquilo é o suficiente para debilitar. É um dom, entende? Está na pessoa. Está na pessoa. E você tem que puxar. Por isso que o anjo disse ao irmão Branco, se tu fizeres com que o povo creia em ti. Quer dizer, o dom estava ali, como estava em Cristo. Entende? Ele era o próprio dom. Era o doador, né? E tirou dele, e ele se sentiu fraco. E diz o irmão Branda, veja o que isso faz com o pecador, salvo pela graça. Por isso que você não pense que essas coisas te fazem saltar, alegrar, regozijar. Não confunda a unção com a alegria do Senhor. Ah, estou debaixo de uma unção. Você está de uma unção de alegria. Porque na presença de Deus há alegria. Até a tristeza, diz a Bíblia, salta de alegria. Mas a unção genuína, ela te massacra. Isaías viu Deus, Isaías 6, no trono. Você acha que Isaías saltou, gritou e ficou rouco e disse aleluia? Ai que vou perecendo. A presença de Deus é estarrecedora. Porque o homem se sente tão impuro, tão nada, que como Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Daniel também, quando ele teve aquela presença de santos anjos de Deus, ele ficou sem força. Ficou sem força. Deus teve que reanimá-lo para que ele pudesse ouvir bem a mensagem. Então, a presença de Deus é isto. Por isso que a presença de Deus será pior do que o inferno para o ímpio naquele dia. Se até os anjos se tampam de uma presença tão santa, 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 calcula. Vocês e o ímpio. Caia, monte, sobre nós, encubra-nos. Não queremos ver este. Nós devamos procurar ter compreensão melhor dessas pequenas coisas. Vamos aqui. O irmão Brano, ele vai falar sobre a inspiração. Vamos ler. Agora, deixe-me apenas dizer uma palavra sobre isto. Certamente as pessoas espirituais que leem a Bíblia entenderiam. Vamos apenas tomar como exemplos poetas e profetas, falando da inspiração. Vamos apenas falar daqueles que são inspirados. Inspirados, se sente inspirados. Começarei com os poetas. Primeiro, os poetas, um verdadeiro poeta é por inspiração. Entende? Por isso que eles têm aquelas poesias tão profundas, né? Aqueles hinos tão profundos. Não é aqueles hinos, a luz, Jesus é luz e coisinha que qualquer criança de infância faz. Não, a inspiração, ela traz profundidade. Vamos apenas tomar um poeta do qual estou pensando. Vamos tomar a Stephen Foster. Penso que ele foi um dos maiores poetas que tivemos na América. Deu ao nosso povo músicas folclóricas e coisas. Vocês já leram acerca da vida dele? Agora, o velho lar de Kentucky fica logo após cruzar o rio, perto de minha casa, depois do rio Ohio, né? Eu posso chegar ali em 15 minutos de minha casa.
há uma escrivaninha ali, ela foi avaliada na Feira Mundial por $125 mil há muitos anos, onde ele escreveu: Meu velho lar de Kentucky. Os lugares onde ele andava ali ao redor, pela plantação e assim por diante. Bem, cada vez que Stephen Forster levantava com inspiração suficiente para pegar sua caneta e escrever uma canção, e então, logo que a inspiração o deixava, ele se embriagava. Vocês sabiam disso? Ele certamente fazia isso. E finalmente, quando ele saiu de uma certa vez, ele não sabia onde estava, e ele chamou um servo e pegou uma lâmina e cortou sua garganta, cometeu suicídio. Vocês sabiam disso? A vida de Stephen Forster. Você pergunta, mas Deus vai inspirar o ímpio? Ora, irmãos, inspira. Deus inspira. Deus permite. Entende? Você vê homens aí pelo mundo, faz certas coisas, é sob uma certa inspiração. Eles não são homens naturais. Às vezes estão igual aquele que fez aquela coisa, aquele, não é drone, aquele da ovelha ali da Inglaterra, um clone. O homem, 30 e poucas experiências, falia, não deu certo, mas são pessoas que têm uma certa... Deus permite isso para que a ciência chegue aonde tem que chegar. Então, Deus inspira. Aquele homem que fez, eu esqueci o nome dele, Aleluia, de Handel. Sabe quantas noites e dias ele ficou sem comer, sem beber, sob a inspiração para fazer aquilo? 3 dias e noites. E quando o rei foi assistir a apresentação, eu gosto muito daquela, aleluia, aleluia, aleluia. Vocês conhecem, né? O rei ficou de pé, e toda a audiência, e assim até hoje se assiste. Há um canto uma parte, outra, e olha, é lindo. Há uma inspiração ali para fazer. Então, Deus inspira. Os dons de Deus não vêm sobre ímpios, não é dado sem chamadas. Os dons, como que diz? E a vocação são dados sem arrependimento. Então, a inspiração vem. Vamos tomar, você diz, bem, aquele homem era um mundano. Então, vamos tomar o William Cowper, que era um crente. Eu estive em sua sepultura em Londres, na Inglaterra, há não muito tempo. Simplesmente tive que chorar. Ele era considerado um neurótico. Qualquer um que vive no espírito para o mundo está apenas um pequeno sombra longe da insanidade, quer dizer, um pequeno passo, né? A ciência diz isto. William Cowper, quando ele escreveu aquele famoso hino que costumávamos cantar na ceia, em meu tabernáculo batista, em minha cidade, por anos e anos, há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham e perdem todas suas manchas de culpa. Vocês o têm ouvido, não tem? Vocês já ouviram a história dele? Assim que a inspiração o deixou, quando ele estava ali e escreveu aquele hino, e quando ele estava numa esfera tão elevada, onde as pessoas não sabem nada a respeito, apenas cantar e gritar e dançar,
Isso não está isso está tudo bem no espírito, mas no espírito de alegria, vê? Mas quando você sobe aquelas esferas da qual você nada sabe, veja, você não pode explicar isto. Você tem apenas que saber que está ali e isso é tudo. Quando ele saiu disto, ele tentou encontrar o rio para se suicidar. Quantos já ouviram a história? Certamente, veio, certamente. Ele tratou de encontrar o rio para cometer suicídio. Estava muito nevoado, o motorista não conseguia encontrar o rio. Ele ia mergulhar no rio, ele pensou que ainda estava no hino. E agora ele ia mergulhar no rio, perder toda a sua culpa, vê? Então, quando a pessoa ela sai daquela inspiração, é como vem aquela depressão, aquele tédio. Né? A pessoa se afunda, né? E quanto mais sobe, mais desce depois. Isso era o estado em que o nosso profeta ele vivia. Você diz, você está falando acerca de compositores, de hinos. Muito bem, vamos voltar para a Bíblia agora. Vamos pegar profetas. Vamos pegar o profeta Jonas. Quando ele estava em seu caminho para Nínive, e ele foi pelo caminho de Tarsis, e o Senhor o levou a Nínive, e o manteve vivo na barriga de uma baleia por 3 dias e noites. Você crê que a história é verdadeira? Ele o tinha ungido, e quando ele saiu daquilo, então, em oração, por 3 dias e noites, na barriga daquela baleia, quando ele saiu às margens de Nínive, ele pregou com tanta força que eles até mesmo colocaram panos de saco sobre seu gado e arrependeram-se de grande maneira. Isso é correto. Trouxe arrependimento à cidade. E subiu a coluna quando a inspiração o deixou. E assentou-se sob uma árvore e orou a Deus para que lhe tirasse a vida. Isso é correto? Quando a inspiração o deixou, veio. Não é assim quando alguém está aqui, se sente como se fosse um gigante, mas quando você sabe o que a pessoa tem que suportar assim, que sai dali, veio. Vamos pegar o profeta Elias. Deus lhe deu a inspiração, lhe deu uma visão, lhe disse para que subisse a montanha e o que fazer. Ele fez a coisa da maneira que Deus lhe disse para fazer. Não tinha chovido por 3 anos e 6 meses, e ele chamou fogo dos céus, imediatamente chamou chuva dos céus, e pegou e matou 400 sacerdotes, executou 400 sacerdotes. E então, quando a inspiração o deixou, fugiu da ameaça de uma mulher e correu ao deserto. E assentou-se sob um pé de zimbro e disse, Deus, tire-me a vida. E Deus o alimentou com bolos nas brasas, e então o alimentou novamente. E então ele caminhou, vagou no deserto por 40 dias, e Deus o encontrou acuado numa caverna em algum lugar. Isso é correto? E o vento veemente passou, e Deus não estava no vento. E o trovão passou, e ele não estava no trovão. Depois de algum tempo, uma voz mansa e suave falou com ele. Queria saber por que ele estava naquela caverna. Vejam, fora de si, vagando naquele deserto agora, e foi encontrado acuado numa caverna. Agora, vocês têm alguma concepção do que é o Filho de Deus? Esta é a razão, amigos, que quase vocês não percebem. Eu estive aqui a outra noite tentando aguentar tanto quanto possível por vocês, porque com o Evangelho eu cortaria tão duramente, bateria nas denominações e tudo.
não em vossas denominações, mas pela maneira que se comporta tão soltas. Vei, elas estão. E com isto, eu pensei, Deus, eu os amo e eu os tenho ferido, permita-me aguentar tanto quanto possível. E quando desci dessa plataforma, encontrei-me nos braços de um ministro. Quando fui mais além, me deparei com uma mulher lá na sala onde havia mais pessoas. Vê, eu não sabia onde estava. Então Billy me pegou pelo braço e me guiou para fora. E de repente eu soube que estava me levando escada abaixo ao lugar onde eu fico. Vê. Então não dormi nada a noite toda. Eu não contei a você acerca disso. Quer dizer, quando aquela unção descia, ele disse até assim, uma vez, para os seus auxiliares, quando vocês me veem eu fraco, já não podendo mais, vocês me tirem do púlpito. Mesmo que eu não queira sair, me tire. Naquele filme, O Fundo Clama ao Fundo, vocês veem o Billy Paul ficando perto do pai dele, quando via ele já meio bêbado sob aquele tremendo poder, ele mesmo já nem sabia onde estava. Você vê que pessoas levantam de cadeira de rodas. Foi quando, então, tirava e saía, colocava no carro, dá uma caminhada na cidade, para que a pessoa volte ao lado. O irmão Branham, ele viveu uma esfera tão alta em Deus, tão alta. Por que ele, às vezes, ia caçar, pescar? Ele diz, eu chego na minha casa, pego a vara de pescar, ou a espingarda, e me vou à mata. É porque ele queria baixar daquele nível. Entende? Porque, na verdade, ele vivia mais em um nível, mais para lá, a ponto dele perguntar à esposa, querida, você me conhece, eu estou ficando louco, eu sou um louco? Porque a pessoa está a um passo da insanidade, uma pessoa, quando realmente ela entra naquela esfera. Irmão Green disse, vindo de uma campanha com o irmão Brana, daí um pouco o irmão Brana disse assim, irmão Green, você não tem alguma piada, não sabe alguma piada para me contar? O irmão Green até ficou assustado, um homem desse, né? Daí nisso passou um carro, zum! E o irmão Brand disse, você viu aqueles 3 jovens que valiam, uma moça, 2 moças e um moço? Temos que orar por eles, eles vão ter problemas logo ali na frente. Então ele ia pescar, é para voltar para a normalidade. Quando ele chegava a estar como uma pessoa normal, ele era brincalhão, ele era uma pessoa divertida, uma pessoa comum, vamos dizendo. Mas quando estava sob aquela unção, ele nem sabia por onde andava. O ser humano não suporta. E para ter isso, essa pessoa tem que ser feito de uma constituição especial. A energia que sai da usina não vem direto para cá. Ela tem que ir para a estação, tem que ir para a subestação, tem que ir para o transformador, e depois é que vem para cá. Entende? Por isso que Deus tem ministérios para que dali distribua o bem para o seu povo. Vocês compreenderam? Nós só estamos mostrando a vocês o que é a inspiração, a unção e o que ela faz. O que ela faz. Então, não confunda alegria e outras coisas, saltar e vibrar e rolar, sei lá o quê. Isso é a alegria do Senhor. Porque a inspiração mesmo, a unção mesmo, irmão, ela massacra. Veja só, ele está falando de Elias, né?
E o vento veemente passou, e Deus não estava no vento, e o trovão passou, e ele não estava no trovão. Depois de algum tempo, uma voz mansa e suave falou com ele. Queria saber por que ele estava naquela caverna. Veja, fora de si, vagando naquele deserto. Agora, e foi encontrado acuado numa caverna. Agora, vocês têm alguma concepção do que é o Filho de Deus? Esta é a razão, amigos. Vocês não percebem. Eu estive aqui a outra noite tentando aguentar o quanto possível por vocês, porque com o Evangelho eu cortaria tão duramente. Então, o irmão Brana, ele disse que quando ele percebeu, estava descendo a escada abaixo, como o filho dele pegou, né? 21. No dia seguinte parecia que tudo o que eu olhava. A camareira veio para limpar os quartos e eu fiquei de pé ali. E assim que ela entrou, eu soube então o que estava de errado com ela. Eu saí para a rua, desci a rua e ali veio um homem descendo, bem ali. Eu simplesmente, de repente, estremeci parado ali, vendo algo que ele tinha feito. E eu estava tentando lhe dizer bem ali na rua, veio. Quer dizer, está naquele nível. Você simplesmente não percebe pelo que está passando, vê? Você apenas sabe o que passa no exterior. Você não sabe o que passa no interior. É como está lá nas alturas, a 1 milhão de milhas acima, onde você sente como se tudo estivesse ao seu alcance assim. Então, de uma só vez, você cai em algum lugar e você não. Aí está você, vê? Esta é a razão que temos que observar isto bem de perto. E certa vez eu fiquei na reunião por muito tempo e os irmãos me deixaram ficar tanto tempo na plataforma, ao ponto que se passou quase 1 ano antes que eu voltasse ao campo novamente. E então isso é o que dificulta, até que eu cruze a fronteira do outro lado e encontre vocês novamente, face a face, vem? Não há necessidade de tentar explicar isto. Vocês apenas creiam em mim como vosso irmão. Naquela mensagem, o fundo clama ao fundo, ele já até despede da audiência antes dele entrar no discernimento. Porque ele depois... se eu pudesse pegar a 4ª parte destes e colocá-los na rua e empurrá-los até Hollywood, daqui a Hollywood, para os curar, eu faria, certamente eu faria. Mas se eu pudesse pegar a Bíblia e edificar fé suficiente sobre 1 ou 2 coisas que vocês pudessem ver e reconhecer, veja, somos tão ligados à terra, todos, eu também sou, vê? E tão ligados à terra que não percebemos que é Jesus Cristo de pé ali, vê? Então o próprio irmão Branham está dizendo, se pudesse pegar a Bíblia, certa vez ele disse, Deus, por que é que depois de eu ter alguns discernimentos, essas visões, isso me enfraquece? Eu vejo Oral Roberts, Osborne, eles oram por centenas, e eles não ficam fracos, quer dizer, eu gostaria de ser como eles. Entende? Daí Deus disse que eles elevam, o dom deles é levar as pessoas, a fé das pessoas para obter direto de Cristo. Enquanto no irmão Branham, essa é a verdade, estava nele, ali o dom, e a pessoa tinha que extrair dali. Cristo estava ali. Mas isso não faz dele Cristo. Não faz dele Cristo. Veja. Agora, quando essa unção vem, você pode captar de cada pessoa aqui exatamente onde estão os temores, onde estão as perturbações, onde, aí está, como um batimento cardíaco. Olha aquela pancada, né? Vindo a você, vê? Quando
não sou eu apenas fico ungido, isso é tudo. Vê, e é simplesmente como um dom que tenho para me render ao Espírito. Vamos entender bem estas coisas. Porque existe muito fanatismo e quanto pessoas fanáticas quanto a pessoa ou ministério de William Branham, a ponto de fazer dele um anticristo, substituir Cristo pelo homem, Branham. Então, há pessoas que o têm como um Cristo Branham. Isso é errado. É errado. Paulo disse que os irmãos glorificavam a Deus a respeito dele. Quer dizer, de ver Deus usar e operar através de Paulo. Mas eles glorificavam a Deus. Não diz a Bíblia que eles glorificavam a Paulo. Glorificava a Deus. Parece ser uma pequena diferença, mas é uma grande diferença. Então, olha bem, vamos voltar aqui. Eu estou com a mensagem aqui em mãos do próprio irmão Branham, como o anjo veio a mim e a sua comissão. Aquela vez que ele, ao chegar em casa e tal, e veio aquele torvelino na árvore, ele tinha ido lavar as mãos ali na pia, e ele quase caiu, a esposa dele veio correndo, veio um irmão ali, o Billy, o que há? Aquilo acontecia, tantas coisas estranhas na vida dele, e os ministros diziam que era o diabo, que daí ele virou para a esposa e disse, olha, eu preciso saber. Eu vou buscar Deus em oração e com a minha Bíblia. Se ele me responder, tudo bem. Se não me responder, se passar 2 dias, telefona para a firma e põe alguém para me substituir. E ele, então, se foi para a caverna dele. Ele diz uma cabana, mas era caverna. Ele não queria que ninguém descobrisse onde eles iam. E ali foi onde o anjo de Deus veio e encontrou com ele e explicou para ele e lhe tirou suas dúvidas. Eu vou ler. 143. Subi para lá naquela noite e voltei ao chão da velha cabana pequena. Era o dia seguinte, era meio tarde. Eu ia subir ao meu acampamento no dia seguinte. Mais adiante, do outro lado da montanha, ou da colina, ou melhor, eu ia ao bosque lá. Não creio que o FBI poderia encontrar-me lá em cima. Assim, esta velha cabana pequena, eu estive orando toda aquela noite, tarde, e antes de escurecer demais, eu orava, estava lendo lá na Bíblia, onde dizia, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Eu não podia entender isso. Assim, ficou escuro demais na velha cabana pequena, onde eu punha armadilhas quando eu era menino. Eu tinha uma linha de armadilhas por ali, subia até lá, pescava e ficava toda noite. Simplesmente uma velha cabana pequena e arruinada lá. Estava lá fazia anos, talvez algum dono, ou tinha antes que tudo viesse aquilo. E assim, eu estava esperando lá e pensei, bom, chegou a 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, e eu estava andando para lá e para cá no chão, andando de um lado ao outro. Eu me sentei em um velho banquinho lá, pequeno no banco, uma velha caixa pequena, de alguma coisa, sentei-me lá e pensei, ó Deus, por que tu fazes isso a mim? Eu disse, Pai, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Eu não quero ser possuído do diabo. Não quero que essas coisas aconteçam a mim.
Por favor, Deus, não deixes isso acontecer nunca mais. Eu te amo, não quero ir ao inferno, quero que aproveito eu pregar e tentar me esforçar se eu estou errado. E ele segue contando, né? Que eu sentei naquele banquinho, fiquei simplesmente sentado ali. E aí estava. E de repente ouvi uma luz tremer no quarto e pensei que alguém estivesse subindo com uma lanterna. E olhei por todos os lados e pensei, e aí estava, bem em frente de mim, e velhas tábuas de madeira no chão, e ali estava, bem em frente de mim, e um pequeno e velho fogão redondo no canto. A parte de cima estava arrancada, e bem aqui havia uma luz no chão. Pensei, de onde está isto? Pois não poderia estar vindo. Olhei por todos os lados, e aqui estava em cima de mim esta mesma luz, e em cima de mim, pairada bem desse jeito, movendo-se em círculos como fogo, mais ou menos como cor de esmeralda, fazendo assim, bem em cima dela. E olhei para isso e pensei, o que é isso? Agora isso me assustou. E ouvi alguém chegando, imitando os passos, né? Simplesmente andando, somente estava descalço, e vi o pé de um homem entrar. Escuro na sala, exceto aqui mesmo, onde aquilo estava brilhando bem para baixo. E vi o pé de um homem entrando, e quando ele entrou no cômodo, aproximou-se. Era um homem de mais ou menos, parecia que pesava mais ou menos cerca de 90 quilos. Tinha as mãos cruzadas desse jeito. Agora, eu tinha visto isso num redemoinho de vento, tinha ouvido isso falar comigo, e vi isso na forma de luz, mas a primeira vez que eu já vi a imagem disso. Aproximou-se de mim, bem perto. Pois, honestamente, amigos, eu pensei que meu coração iria falhar. Eu simplesmente imaginei, ponha-se aí. Faria você sentir-se da mesma maneira. Talvez você esteja mais adiante no caminho do que eu. Talvez seja um cristão por mais tempo, mas isso faria você sentir-se assim. Porque depois de centenas e centenas de vezes de visitas, me paralisa quando ele se aproxima. Quer dizer, o irmão Branham, ele mesmo diz, nunca acostumei. Algumas vezes até me faz, eu quase desmaio completamente, tão fraco quando saio do púlpito. Muitas vezes, se eu fico muito tempo, desmaio completamente. Pedi para que me levasse a passear por horas. Eu nem sequer sabia onde eu estava, e eu não posso explicá-lo. Leia aqui na Bíblia, e ela explicará isso, o que é. A Escritura diz que sim. Assim que eu estava sentado lá e olhando para ele, eu tinha a mão mais ou menos levantada desse jeito. Ele estava olhando diretamente para mim, tão agradável, mas ele tinha uma voz muito baixa e ele disse, não tenha medo, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. E quando ele falou, aquela voz, aquela era a mesma voz que falou comigo quando eu tinha 2 anos de idade até agora. Eu sabia que era e pensei, eu disse, olhei para ele assim, ele disse, não tenha medo. Bem quieto disse, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso
para dizer a você que o seu nascimento peculiar, você sabe como foi o meu nascimento. Aquela mesma luz pairou sobre mim quando nasci. E assim ele disse: seu nascimento peculiar e vida mal entendida tem sido para indicar que é para você ir a todo mundo e orar pelos enfermos. E disse: é indiferente ao que ele tem. E ele designou, Deus, que é o meu juiz, sabe, que ele designou câncer. Disse: nada, se você conseguir fazer com que o povo creia e for sincero quando orar, você ficará diante de suas orações, nem sequer o câncer. Veja, se você conseguir com que o povo lhe creia. E eu vi que ele era que ele não era meu inimigo, ele era meu amigo. E eu não sabia, e eu estava morrendo, ou o que estava acontecendo quando ele estava aproximando-se de mim, assim. E eu disse: pois, Senhor, eu disse, eu sou. O que sabia eu sobre curas e coisas naqueles dons? Eu disse: pois, Senhor, eu sou um homem pobre. E eu disse: eu estou entre o meu povo, e eu moro com meu povo, que é pobre, não tenho instrução. E eu disse: eu não poderia, eles não me entenderiam. Eu disse: eles não me ouviriam. E ele disse: como ao profeta Moisés foi dado 2 dons, sinais, mais exatamente para vindicar o ministério dele, assim a você será dado 2 dons. Assim, olha bem, a você será dado dois. Assim você é dado 2 dons para vindicar o seu ministério. Ele disse: um deles será que você tomará a mão da pessoa por quem você está orando com a sua mão esquerda e a direita deles. E disse: então simplesmente fique quieto e haverá um efeito físico que acontecerá em seu corpo. E disse: então ore, e se aquilo sair, a doença saiu da pessoa. Se não sair, simplesmente peça uma bênção e saiam andando. Pois eu disse: Senhor, receio que eles não me recebam. E ele disse: e a próxima coisa será, se eles não ouvirem isto, então eles ouvirão isto. Disse: então acontecerá que você saberá o próprio segredo do coração deles. Disse: isto eles ouvirão. Então, vocês conhecem bem isso tudo. A razão de eu chegar aqui é para mostrar a vocês esses 2 ministérios, esses 2 dons que operou, que Deus deu para o irmão Branham. E o anjo disse: como a Moisés foram dados 2 sinais. Quais foram os 2 sinais que Moisés recebeu? Um era pôr a vara dele, o cajado, no chão, e ela virava cobra. E ele tomava ela pela cauda, não pela cabeça. Precisa sempre ter cuidado de fazer as coisas como Deus o orienta. E ela voltava a ser o seu cajado. E o segundo sinal era, colocava a mão no peito, tirava, estava branca de lepra. Era a doença pavorosa de então. Voltava ali e a mão estava sadia como a outra. E Deus disse a Moisés: se eles não crerem na voz do primeiro sinal, observe que os sinais são vozes. Eles falam, eles estão indicando alguma coisa. Eles crerão na voz do segundo sinal. E ao irmão Branham, Deus disse:
o anjo do Senhor, era o próprio Senhor. A ti será dado 2 sinais, que era pegar na mão, ficava sabendo a doença, e se eles não crerem no primeiro sinal, chegará um tempo quando você discernirá os segredos do coração deles. Aí eles crerão. Claro, vai contar o que você fez, ou tudo, não escapa nada. Não há como negar. Agora, isto ali foi o quê? Preste atenção. Isto são dons, e dons ali são sinais. Como diz o irmão Brana, o que o anjo disse, esses são dons. Então, quando o irmão Brana sempre ele mostrava o segundo sinal, o anjo disse, é para mostrar a proximidade, o sinal da vinda de Cristo. Por que a vinda de Cristo? Jesus é o tipo do filho prometido a Abraão, que era Isaque. E antes de Sara ter o filho, Deus visitou a tenda de Abraão junto com 2 anjos. E ali naquela tenda, quando Deus disse para Abraão que no tempo certo ele visitaria Sara e ela teria um filho. Sara estava escondido na tenda. Quer dizer, o segredo do coração. Daí Sara riu. Terei eu ainda deleite com meu marido, sendo ele velho? E Deus perguntou, por que Sara riu? Ela disse, eu não ri. Não diga isto, porque riste sim. Deus poderia ter tomado a vida de Sara, mas ele não poderia fazer isso sem ferir Abraão. Sara é um tipo da igreja, entende? Com suas fraquezas, mas ela está em Cristo e é poupada. Então, irmãos, o irmão Brana, ele sempre quando usava este segundo dom, o discernimento, conhecer os segredos, ele sempre aplicava a samaritana, Filipe, entende? Vai e chame teu marido para a samaritana, entende? Filipe dizendo a Natanael, venha e veja, comprove por você mesmo. E Jesus disse, aí está um homem, um israelita, em que não há engano na sua boca. Então, conhecer os segredos do coração, ele é um sinal, é um dom que mostra este sinal da vinda de Cristo. Agora, não é porque, através desse dom, preste atenção, o irmão Brana revelava a vida da pessoa, o que acontecia, ou o que vai acontecer e tudo mais, isso não faz dele ser Deus. É o dom que opera na pessoa. Eu fico, às vezes, um pouco chateado quando vê pessoas leem a mensagem, leem as coisas, parece que lê tudo enviesado. Preste atenção no que ele está vendo. Isso é um dom, é Deus que está fazendo isso através de um dom. Porque o homem por si mesmo, ele não faz nada. Ele pode curar? Ele não pode curar. Ele pode revelar os segredos dos corações? Não pode. Pode ver a vida das pessoas? Não pode. Esse é um dom profético. Então, veja vocês. Quando a pessoa diz, olha, ele era mais do que um homem, porque ele revelava os segredos. Gente, através do dom. Se não fosse isso, o anjo não diria, te será dado 2 dons, servirão para vindicar o teu ministério. Vocês estão bem quietos, mas vocês compreendem isso? Você pode dizer, mas irmão Febrônio, isso é simples.
Mas é preciso, é nessas pequenas coisas que você tem que, porque elas são grandes. Senão você, daqui um pouquinho, está tirando a glória que pertence a Deus e pondo em cima de um homem casado, que tinha filhos, entende? Um pecador salvo pela graça, como nós, sujeito às mesmas fraquezas do que nós. E um dom não faz uma pessoa ser mais do que humano, do que ele é. Nos diz em Tiago 5, Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, mas ele orou para o céu fechar e fechou, se abriu, entende? Ele era sujeito às mesmas paixões, quer dizer, a mesma humanidade. Eles não eram feitos de uma carne diferente. Não. Está entendendo? Então, não é porque, volto a repetir, não é porque Deus deu esse dom para conhecer os corações que faz dele um homem mais do que um homem. Aí é onde entra esses fanatismo. Aí é onde entra esse assunto, Jesus Cristo já veio. Veio em quê? Na pessoa do homem. Por isso que não abre mão. É que fazem do homem um Deus. Isso é idolatria, isso escandaliza os que estão lá fora. É uma má interpretação das Escrituras. Não é veio a palavra certa, Deus se manifestou. A voz de William Branham, a fonética, quer dizer, o sotaque dele, o jeito dele expressar, cada um tem uma cor de voz, é a voz de Deus. Desde quando Deus só fala inglês? Eu olho na Bíblia, vejo a voz de Isaías, vejo a voz de Jeremias, vejo a voz de João Batista, de Paulo, de Pedro. Não é fonética, é isso aqui a voz de Deus, é o sentido. Aleluias! A gente tem que rebater essas porcaria de ismos de um lado e do outro. Então, irmãos, desculpa eu usar essa expressão, mas a gente anda, a gente viaja, a gente prega. Ninguém nesse país trabalhou mais do que eu. E mesmo fora. Vai lá, faz a picada no mato, desbrava e faz. Eita vida, daqui um pouquinho, quando está tudo pronto, chegam as igrejas, os seus pastores, desce os salvadores com a mensagem. Não, estamos aqui. Por que se você é miserável, não pegou uma foice e foi fazer, evangelizar, pregar e fazer o trabalho? Depois que a igreja está pronta, aí chegam os salvadores, com a doutrina aqui, com a doutrina ali. Se tem uma pessoa que tem nojo disso, chama-se Febrônio. Eu disse para os irmãos em Moçambique, olha, o tempo pior de vocês não é agora, vocês lutam com pobreza, dificuldade, formando suas igrejas. O tempo pior vai ser quando vocês estão tudo bem, daí começa a chegar os salvadores com a doutrina aqui, se você não crê nisso, você não é noiva, você não vai nisso, você tem que ir, e começa a causar divisão. São espíritos divisionistas, proselitistas. Agora, por que não faz o trabalho? Por que não põe dinheiro e põe seus programas de rádio? Por que não vão adiante? Coisa mais desmoralizante que possa ter para um pastor é ter igreja formada de membros de outros.
se fosse, Deus me perdoe, mas eu dispensaria ser pastor desta forma. Porque o profeta diz, o pastor gera ovelhas. Não é rouba ovelhas, não, gera. Mas tem que haver sempre isso. E de onde começa? Com má interpretações. Não vê que é um dom que operou e começa desse dom, faz um homem. Vocês viram ali, esses dias atrás, estava no meu WhatsApp, eu não sei se foi passado aqui ou não, ali no Congo, se eu não me engano foi Congo, Nigéria, na África, o homem até adorando a fotografia do irmão Branham. Quando a gente evangeliza alguém, fica torcendo para que não vai lá na internet e ponha Branham, porque aparece tanta coisa, mais coisa errada do que certa. E aquela pessoa estava pregando. Vocês viram isso? Quantos de vocês viram? A maioria, né? Uma boa parte. Eu não tenho aí. E ele dizendo, quem fez aquilo, se eu não me engano, foi George Smith. Quer dizer, uma informação segura. Que William Branham era Deus, que Jesus não era nada. Tem coisa que você nem pode repetir, que eles dizem. E fez um desafio. Que se Deus fosse Deus, Jesus fosse Deus, que o matasse ali. Ele estava fazendo o culto debaixo de uns pés de manga para uma multidão, para muita gente. Naquela hora ele caiu, morto, fulminado. Fulminado. E o que aconteceu? Dentro de 10 minutos o homem estava podre, fedia. Não deu tempo de nem levar na funerária, nem na família dele. Cavaram um buraco ali mesmo e enterraram o camarada. Eu pergunto, quem é o culpado? Pensa, igreja. Eu tenho que ir mais aqui, mas eu já estou parando. O horário sempre nos toma, né? Quem é o culpado? Alguém tem que ser o culpado. Ele foi uma vítima de um mau ensino. Agora o culpado está lá mais atrás, não sei quantos nessa linha. Alguém que fez aqui, outro melhorou ali e criou essa perversão. Vocês acham que isso não vai estar diante de Deus e responder por essas vidas? Por esses desvios? Vai, sim, senhor. Alguém, amigo da gente, que passou a crer nessa doutrina, Jesus já veio, tinha um genro dele pregando, e era um mestre ensinando isso aí. Foi para outra cidade, consagrado a pastor, e dali simplesmente passou a ensinar o novo nome de Jesus Cristo. Por quê? Isso é uma coisa vizinha. Vizinha. E a minha oração sempre por essas pessoas é que Deus não permita ir mais longe do que estão. Estão avizinhando com o espírito errado. De outro lado, o mestre que trouxe isso para o Brasil crê que o novo nome de Jesus é William Branham. Jesus já veio, é William Branham. Agora, diga que se não é. Venha dizer para mim essa gente. Que eu mostro nas próprias pregações deles, eles falando. Então, irmãos, veja para onde levam.
alguns ficam ali, porque tem medo de serem mais claro em dizer em português claro. Mas de onde começa? Por isso que eu li aqui. A comissão, o que o anjo deu ao profeta. São dons. Dons não faz ninguém virar Deus. Não faz ninguém ficar divino. Se fosse divino William Branham, então José Branham é filho de divino. Começa o quê? Uma linha de adoração. Que Deus nos ajude a ter sempre o equilíbrio. A ter sempre o equilíbrio. Então, amados, e ele disse, a próxima coisa será que se eles não ouvirem isto, então eles ouvirão isso, disse. Então acontecerá que você saberá o próprio segredo do coração deles. Disse, isto eles ouvirão. Então, só para ganhar um tempinho e terminar, aqui na frente, o irmão Branham, ele cita sobre Oral Roberts e sobre Osborne. Entende? Foram ambos discípulos do irmão Branham e ambos foram muito usados no terreno da cura divina. Osborne, ele somente com palavras, a pregação, ele sabia colocar as palavras tão em ordem e amarrava as coisas e trazia um esclarecimento tão vivo que elevava a fé das pessoas, elas alcançavam a cura, a libertação. Oral Roberts orava até por umas 500 pessoas. Uma vez o jornal criticou que houve uma pessoa que ele orou e não foi curada. Ora, uma pessoa em 500 ou mais? Foram homens que eles levavam as pessoas a Deus, a ter uma fé em Cristo e orava. Era diferente. Mas lembre que o anjo disse para o irmão Branham, você devorar pelo povo. E o profeta sempre orava, mas ele às vezes tinha as suas linhas de discernimento. Então, irmãos, quando você lê as mensagens, leia com calma. Leia devagar. Tá bom? Que Deus abençoe. À tarde estejamos aqui, fiquemos de pé. Que Deus abençoe vocês, que isto possa vir sobre vocês, Deus abençoar e vos confirmar cada vez mais. Olhe para a mensagem. Não é por causa de 1, 2 ou 3, ou como se diz, uns pingos de coisa aí, que faz da mensagem ser errada. Não. E você deva ser maduro, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia Sagrada. Você vai ver isso lá nos dias dos apóstolos. O diabo não anda preocupado com quem está no bolso dele. Ele vai atacar a obra de Deus. Como? Com essas coisas, para enganar. Não é certo? Mas que você possa ver isso, e eu creio que vocês também puderam ver sobre o que é inspiração, o que é unção, o que isso faz. Entende? A genuína inspiração. Nunca seja você, quem nos ouve, nunca vai tentar querer ser o que não é. Entende? Daqui um pouco fica aquela pessoa ali, vem alguém, põe a mão, fazer teatro. Não, não, não. Nós vivemos em um tempo de muito entretenimento, sabe? Filmes, artistas, atrizes e atores. E o natural é um tipo do espiritual. Mas você seja um genuíno cristão, uma genuína cristã.
Não tente ser um ator ou atriz cristão. Amém? Pai, eu peço abençoar a cada pessoa que tem ouvido ou que ouvirá estas palestras, às vezes um tanto rude, mas eu rogo que o Senhor nos dê a percepção espiritual que é tão necessária para a preservação do nosso bem-estar espiritual e para o nosso arrebatamento. Perdoa as nossas falhas e rogamos por todos aqueles ou aquelas, ó Deus, que estão fora da linha, que o Senhor possa colocá-los na tua linha. Sei que tudo é uma questão de espírito e somente o Senhor é que pode dar volta nisso. E se nós alguém estiver fora em algum ponto, corrija-nos a todos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ninguém é dono da verdade, pelo contrário, somos discípulos da verdade. Guarde o teu povo e lhes dê um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia para todos e às 18h estejamos aqui. E vocês aí de fora, de longe, meu povo espalhado, vamos nos reunir fim de ano aqui em Chapecó. Eu quero toda a família reunida. Amém? Bom dia.